Esses livros me trouxeram uma confiança enorme no meu futuro, no futuro do nosso país, o Brasil, e no futuro da humanidade. Eles contam, nos 3 livros, como Jesus sempre cuidou de nós. A humanidade, a história da humanidade que a gente viu no outro livro, A Caminho da Luz, que eu tive a oportunidade de fazer um pequeno resumo aqui. Hoje nós vamos ver a história da formação do Brasil, a missão que o Brasil recebeu de Jesus. Muitos acham alguns acham que é prepotência, considerar o Brasil o coração do mundo, mas isso foi uma expressão que Jesus usou. E também muitos acham que isso é motivo de privilégio para nós. Não é. Na verdade, Jesus está dando um voto de confiança que a gente seja capaz de fazer com que o Brasil seja esse coração do mundo, o pátria do Evangelho. Cada nação, em algum momento da história, ela teve as suas missões que Jesus deu. Então, nesse momento, o Brasil tem essa missão. A gente viu Grécia e Roma no passado com as suas missões, e a Inglaterra, França, né? Tudo isso a gente viu a Caminho da Luz. E termina ele colocando que ele iria transplantar a árvore do Evangelho dele para as Américas. E aí é a nossa história. Caminho da Luz e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho foram escritos em 1938. Emmanuel escreveu Caminho da Luz e destacou Humberto de Campos para escrever esse livro com o Chico Xavier, pela afinidade dos dois e pelo fato do Humberto de Campos, além de ser um repórter nato, ele tinha vindo recém-desencarnado do Brasil, então ele tinha muita afinidade com o Brasil. E são as explicações que o próprio Emmanuel dá na introdução do livro. Eu também utilizei um pouco e aconselho, além da leitura do livro, que não dá para a gente falar todo o livro aqui, tem essa série no YouTube da Federação Espírita do Estado de Goiás, Brasil, um coração para o mundo. Eles mudaram um pouquinho o título, e cada capítulo é uma live. É interessantíssimo e tem informações demais, mais até do que no próprio livro. Muito bom para a gente entender não só a história, mas para a gente entender que a gente sempre esteve, não só o Brasil, mas a humanidade sempre esteve conduzida amorosamente por Jesus e pelos seus auxiliares. Então, procurando no YouTube, vocês acham essa série, eu recomendo bastante. Bom, começando o livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. No final do século XIV, 1375, por aí, até 1400, Jesus veio com a sua equipe ver como é que estava a Terra. Ele tinha mandado Francisco de Assis para relembrar a igreja dele, reconstruí-la. Francisco de Assis já tinha voltado e ele resolveu vir aqui ver como é que estava a Terra. E ele, com os seus auxiliares, ficou muito isolado, porque era as cruzadas, a Inquisição, aquela briga do Oriente com os europeus, a própria Inquisição torturando e fazendo os absurdos em nome dele. E Jesus constatou, inclusive, que além desse grupo de pessoas da Europa e do Oriente, eles queriam, pelo ódio que eles desenvolveram entre eles passariam por uma série de expiações, um clima, atmosfera de muito ressentimento, de vingança, seria uma coisa muito longa. E que a árvore do Evangelho que ele tinha plantado na Palestina não teria mais condições de ficar lá, ela não iria frutificar lá, são os termos que foram usados. E dentro dessa ideia de que ia haver muita expiação desse grupo de pessoas, um dos seus auxiliares, Eliu, que foi um rabino em Israel, ele falou com Jesus. Eu estou pondo só resumos aqui, né? Quando tiver em aspas, são palavras da própria pessoa. O que tiver normal, eu que escrevi, eu fui obrigado a fazer resumos.
Eliú, além de outras coisas que ele falou com Jesus, ele falou: olha, bom, se aqui não tem ambiente, se a Europa não tem, o Oriente não tem, vamos aos continentes ignorados. A América ainda não era conhecida. E aí Jesus falou: então me leve, vou tentar repetir as palavras de Jesus, me leve ao local de onde a gente vê o símbolo da minha redenção, que é o Cruzeiro do Sul. E Eliú trouxe ele, Eliú veio com ele e com os seus auxiliares. E Jesus, aqui então eu utilizei a arte do banner chamada dessa reunião nossa, simbolizando Jesus vendo as riquezas da nossa terra, a vegetação, as riquezas, a mudança de água, o povo simples, que eram os nativos, os índios, né? E aí Jesus tem uma fala enorme e maravilhosa, e eu fui obrigado a resumir pelo nosso tempo, e Jesus falou isso após chegar no local e constatar: para essa terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Aqui ficará localizado o coração do mundo. É maravilhosa, é enorme, muito bonita a fala de Jesus. Ele continua. Mais tarde, eu intercalei algumas outras coisas que ele falou, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno, que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Bom, aqui nós temos uma grande informação. O continente africano já era oprimido e sofredor. Não foi... os portugueses não foram lá e causaram estrago. Muitas vezes eles têm erro nisso aí. Mas Jesus já sabia que era um continente oprimido e sofredor. E ele, dentro do planejamento dele de transportar a árvore do Evangelho para o Brasil, ele queria formar um povo diferente. Ele formarmos o pedestal de solidariedade. E o brasileiro, ele tem origem no europeu, são os portugueses que vieram, muitos injustiçados, os primeiros vieram degradados, às vezes injustamente. O índio, que estava perdendo a sua terra, para os brancos que estavam chegando, e o negro, que deveria ter vindo como trabalhador, mas por ambição dos portugueses, vieram como escravos. Mas eles deveriam ter vindo como trabalhadores para cá, dentro do planejamento de Jesus. Bom, Eliú deu a ideia para Jesus conhecer os novos continentes. Jesus gostou da ideia e falou: bom, já que você me deu a ideia, então você vai reencarnar no povo mais pobre, mais trabalhador do Ocidente, para providenciar o descobrimento das Américas. Para Jesus, então, os portugueses representavam o povo mais pobre e mais trabalhador. Às vezes a gente se diminui achando que a gente foi mal colonizado, que a gente deveria ter sido colonizado por outros tipos de pessoas. Para Jesus, não, era o povo mais trabalhador do Ocidente. Era essa a visão de Jesus. Claro que fizeram besteiras, porque o livre-arbítrio é nosso, né? Mas essa era a opinião de Jesus. E era esse povo que ele queria que viesse para ajudar a formar o Brasil. O Brasil não existia. Isso aqui é antes de qualquer coisa. Bom, Eliú então encarna atendendo a determinação de Jesus como o infante Dom Henrique de Saques, e junto ele traz vários fenícios que eram navegadores na época do Império Romano, comerciantes e navegadores na época do Império Romano. Eles reencarnaram junto com o Eliú, e o infante Dom Henrique dedicou a vida a uma escola de navegação, e eu sempre teve o sentimento que existiam terras novas. Ele sempre teve essa ideia. E o trabalho dele foi tudo para isso. Quando as descobertas estavam para começar, ele se encarnou e continuou trabalhando no mundo espiritual, influenciando os reis de Portugal
para que o serviço não parasse, tá? O planejamento não parasse. Enquanto ele estava na escola de Sagres, ele promoveu para poder fazer o descobrimento das Américas. A bússola veio da China, a bússola e o papel, mas eles fizeram aperfeiçoamentos. O astrolábio, outro aparelho que era necessário para a navegação, fundamental. A caravela, que é o navio português de navegação, foi aperfeiçoado. Tudo dentro do planejamento espiritual, inclusive. E o papel que veio da China, junto com a bússola, foi fundamental para as cartas náuticas, fazer os mapas, para poder orientar esses navegadores. Eles saíam no escuro. Naquela época, por exemplo, existia a ideia que a Terra era chata e que em algum momento você cairia. Foi o infante Dom Henrique, com essa escola de Sagres, que conseguiu provar que a Terra era redonda. Eles fizeram a circunnavegação, saíram de um lado da Terra e chegaram sem retornar, eles foram e chegaram no mesmo lado depois, provando que a Terra era uma circunferência. Agora a gente vê aqui a mão da espiritualidade cuidando do Brasil e cuidando do planejamento de Jesus. Vicente Pinzon, 3 meses antes de Pedro Álvares Cabral, esteve aqui no Brasil, em Pernambuco, só que ele não foi muito bem recebido pelos índios locais. Quer dizer, ele não estava no planejamento espiritual e ele não teve facilidades. Ao contrário de Cabral, que veio 3 meses depois e era quem deveria vir dentro do planejamento da espiritualidade, e ele foi extremamente bem recebido pelos índios pataxós em Porto Seguro. Teve a primeira missa no Brasil, os índios ajudaram a carregar lenha para os navios. Foi uma coisa muito diferente da recepção que Pinzon teve, por não estar dentro do planejamento da espiritualidade. Quando as coisas estão caminhando de acordo com a vontade de Jesus, a vontade de Deus, as coisas vão dando certo. Quando não é uma coisa bem, elas não têm a facilidade que deveria ter. Isso vale inclusive para a nossa vida também. Quando a gente começa a ter muita dificuldade, talvez é porque a gente está indo para o caminho errado. Não seria esse caminho que a gente deveria ir. Isso não é, a gente não deve seguir ao pé da letra, mas deve refletir nisso também. Bom, ele cumpriu a missão. Ele encarnou, descobriu o Brasil. Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil. E naquele momento da primeira missa ali, ele vai até Jesus e presta contas da missão que ele tinha recebido. E pede para Jesus ajuda para que o Brasil não fosse vítima das piratarias, das ambições das nações que existiam no mundo. Sempre foi. Infelizmente até hoje é assim. E aí Jesus fala outra maravilhosa que eu também tive que resumir. Eliu, afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Bom, a gente está vivendo momentos complicados no Brasil, né? Mas quando a gente vê essa frase aqui, essa fala de Jesus, a gente deve acalmar o coração, entender que Ele está velando por nós, e que as coisas no momento certo vão ter as suas intervenções, como sempre teve na humanidade. Quando precisou, Jesus interviu. Em algum momento a gente passa por determinadas coisas como consequência das nossas próprias atitudes anteriormente. É assim que as coisas funcionam. Mas, como ele mesmo diz, atividades políticas, econômicas, administrativas no Brasil sempre serão atividades secundárias, porque o Brasil, para Jesus, tem uma missão maior do que isso. Então ele vai cuidar. Não privilégio para nós, responsabilidade para nós. Bom, e dentro dessa ideia que quando as coisas estão de acordo com a vontade da espiritualidade, de Jesus no caso, aqui está a prova. Nunca aconteceu isso no mundo.
antigo e até hoje, um país, Portugal não tinha nem força armada direita, não tinha força militar nenhuma. E ele conseguiu manter um país enorme como o Brasil. Inclusive, ele ficou 30 anos desprezando o Brasil, a coroa portuguesa. E mesmo assim o Brasil não foi dividido. Por quê? Porque a espiritualidade, atendendo à vontade de Jesus, velou pelo Brasil, cuidou do Brasil. Pode ver que a América do Sul, a maior parte é o Brasil, o resto são países pequenos, que eram a parte da coroa espanhola, que era uma terra só, e depois foi subdividida em vários, no momento em que buscaram a sua independência. Mas o Brasil nunca teve esse problema. Ele é um caso único no mundo. E essas palavras aqui são de Humberto de Campos. E aqui encerrando, é que a mão do Senhor se alça sobre a sua longa extensão e sobre as suas prodigiosas riquezas. Então Jesus sempre esteve olhando por nós, velando, porque o Brasil tem uma função importante para o mundo. No final a gente deve ver Emmanuel colocando lá, além dessa função de ser o coração do mundo. Nessa reunião que estava acontecendo, que ele ia prestando contas para Jesus, já pedindo ajuda para que Jesus cuidasse para que o Brasil não fosse saqueado, dividido, explorado. Jesus chama Ismael, o anjo Ismael, e lhe dá a missão de ser o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Então, o Brasil foi criado já com um padrinho, um patrono, que é Ismael. Ele recebeu essa missão, enquanto Pedro Álvares Cabral estava saindo do Brasil. Tinha acabado de rezar a primeira missa e estava indo para as Índias. Ele aceitou. Também são falas lindas que tem no livro que não dá para colocar. Tanto Jesus convidando Ismael, quanto Ismael aceitando. E no final, Jesus entrega uma bandeira para ele e fala: está aqui uma bandeira branca e você escreva o seu lema, que vai nortear as suas ações aqui no Brasil. Ismael escreveu: Deus, Cristo e caridade. Mentalmente, ele pegou a bandeira e plasmou, a bandeira que Jesus entregou para ele. Bom, acaba a reunião, Ismael recebeu essa missão nesse momento e já desceu aqui do espaço e veio para a nossa atmosfera já para começar a tomar pedra do tamanho da responsabilidade que ele tinha assumido. E a primeira atitude já em favor do Brasil e do povo brasileiro aconteceu no momento em que Cabral estava saindo com as suas caravelas e deixou 2 degredados. Não, esses 2 degredados deveriam ter ido para a África, porque eles foram condenados ao exílio e normalmente quando acontecia isso eles são colocados em navios e esses navios vão para a Índia, para a África, para outros lugares e deixavam lá, mas são cidades. E eles resolveram deixar esses 2 aí. E esse Afonso Ribeiro desesperou, porque ele era um dos degredados. Ele era inclusive inocente. Ele foi condenado, foi acusado injustamente, foi condenado injustamente e foi degredado. E quando ele se viu, queria ficar num local que nem cidade tinha, não tinha nada, não tinha civilização, ele, um europeu lá, acostumado, de uma hora para outra, além de ser injustiçado. E ele desesperou e pegou uma das canoas dos índios e tentou remar para alcançar o navio, que já estava indo embora. E ele chorou e fez uma oração. Ismael foi até ele, acalmou o seu coração, fez com que as ondas trouxessem o barco de volta para a terra. E Humberto de Campos diz: essa foi a primeira ação de Ismael em benefício do Brasil e do seu povo. Eu achei interessante a gente ter essa noção. Bom, como eu falei, por 30 anos, de 1500 a 1530, Portugal não deu bola para o Brasil, de forma nenhuma. Então aqui estava a mão vieram franceses, ingleses, explorar, vários piratas, exploravam as riquezas aqui, e a corte portuguesa, preocupada com o dinheiro que ela estava ganhando nas Índias, não ligava para o Brasil. Como Ismael tinha a missão de fazer com que o Brasil florescesse,
ele reuniu com sua equipe e determinou que vários deles deveriam nascer em Portugal, inspirar o encarnados e inspirar o desejo de vir para o Brasil. E vários deles vieram e viriam como missionários para evangelizar e educar o povo que ia surgir, que era a fusão dos portugueses, dos negros dos índios, né? O povo mais simples, não o povo europeu que passava aqui. Aí a gente vê outra vez a mão da espiritualidade. Os jesuítas, eles viriam como missionários jesuítas. Os jesuítas eram o terror da Europa, justamente porque eles que cuidavam da Inquisição. Então, na Europa, falava jesuíta, o pessoal até tremia de medo, porque se eles acusassem alguém, aquela pessoa ia perder tudo, ia ser torturada, ia morrer. E, no entanto, quando a espiritualidade usou essa instituição terrivelmente contra os interesses de Jesus na Europa, mas foi através dela que vieram os jesuítas. E quem veio? Da equipe, na reunião espiritual que estava com Ismael, vários se ofereceram, como o Humberto Campos diz, quase todos. E deles vieram José de Anchieta, Bartolomeu dos Marques, Manuel de Nóbrega, Diogo Jacome e Leonardo Nunes. Manuel de Nóbrega é o nosso Emmanuel, é uma das encarnações dele. E ele, nessa época, fazia parte da equipe de Ismael e se prontificou a vir encarnar como missionário em Portugal ou na Espanha e demonstrar interesse e vir para o Brasil. E foi o que aconteceu. Não nessa mesma época, mas vários outros auxiliares de Ismael vieram para ajudar a desenvolver o Brasil, organizar as coisas e voltar. Estácio de Sá, inclusive foi governador lá no Rio, ele veio várias vezes, ele encarnou várias vezes, segundo Humberto Campos, e uma das encarnações dele que a gente conhece, ele foi Oswaldo Cruz, aquele grande sanitarista. Então a espiritualidade sempre cuidou da gente desde o início, Vários vinham, encarnavam, voltavam com funções importantes para ajudar o país a ser formado. O padre Antônio Vieira, que inclusive o Humberto Campos fala que era um poderoso organismo mediúnico, ele dava sermões tão fortes, tão contundentes, que alguns senhores de escravos saíam da igreja e libertavam seus escravos, segundo Humberto Campos. Tão forte era o magnetismo e a capacidade dele de convencer, de mostrar as verdades que as pessoas precisavam de escutar. Tudo isso, Ismael cuidando da gente, trazendo pessoas para nos ajudar a aprender, a ter moral, a ter evangelização. Mas, infelizmente, o homem tem o seu livre-arbítrio, né? Ismael procura Jesus e informa que os portugueses resolveram traficar escravos da África para o Brasil, que era uma mão de obra que eles não estavam conseguindo. Eles tentaram escravizar os índios preferiam morrer a ser escravizados, e aí eles foram buscar os escravos na África. E Ismael vai até Jesus emocionado, quer dizer que ele não deu conta de impedir isso. Outra fala enorme de Jesus, linda, mas eu tive que resumir. Ismael, acerena teu coração, está muito bonito. Bem sabes que os homens têm a sua responsabilidade pessoal, nos feitos que realizam em suas existências isoladas e coletivas, onde cada qual receberá de conformidade com seus atos. Os que praticarem o nefando comércio sofrerão igualmente o mesmo martírio nos dias do futuro. Entretanto, o tempo é o grande mestre de todos os homens, de todos os povos, e não nos é possível cercear o arbítrio livre das almas, poderemos mudar o curso dos acontecimentos, a fim de que o povo lusitano aprenda na dor e na miséria as lições sagradas da experiência e da vida. Bom, gente, aqui são falas de Jesus. Essa que, quando eu destaquei a amarela aqui, são falas de Jesus. Humberto Campos não ia desvirtuar as falas de Jesus. Então, a gente, eu acho muito, assim,
me causa um bem tão grande ver Jesus assim, preocupado diretamente com as coisas quase que nossas, pessoais, né? Desde o início. E ao mesmo tempo, está confirmando tudo que a gente vem estudando, que a gente aprende, inclusive na doutrina espírita, o livre-arbítrio. A gente vai, o que a gente planta, a gente colhe. E ele não só falou, ele está mostrando que é assim. Inclusive, ele acalmou Ismael, falando: nós não podemos impedir, eles vão fazer, mas eles vão sofrer as consequências. E os causadores disso também vão. Ele falou: nós não podemos impedir eles fazerem, mas podemos mudar o curso dos acontecimentos. E foi o que aconteceu com a família real portuguesa, que permitiu o início desse tráfico de escravos. Aquela família perdeu os herdeiros e ela acabou. E Portugal, por conta disso, passou a ser dominado pela Espanha, que tinha um primo do último rei de Portugal, que virou herdeiro e virou um império só. Isso acabou ajudando o Brasil, porque existia o Tratado de Tordesilhas, que passava mais ou menos no meio do Brasil. E de um lado era a Espanha, de cá, do lado do litoral, era Portugal. Como virou um império só, porque os espanhóis passaram a mandar em Portugal, além de ser expiação para os portugueses, foi interessante para o Brasil, porque o pessoal começou a atravessar essa parte e entrar na área da Espanha e ninguém ligava, era tudo da Espanha mesmo. Então o Brasil pegou esse formato todo, aproveitando inclusive essas situações, como a gente já aprendeu, Deus escreve por linhas tortas, né? Jesus aí nesse caso, com Ismael, aproveitou todas as consequências que o reino de Portugal passou a sofrer por conta das suas atitudes e acabou ajudando a moldar o Brasil como eles queriam. O Brasil, nessa época, que a coroa não interessava muito, só vinha muitos aventureiros e houve muitas brigas, interesses, exploração. Era uma coisa que era quase que uma terra sem lei. E os negros que já tinham chegado com os índios, eles sofriam muito na mão desses inescrupulosos em geral. E a equipe de Ismael lutava muito contra isso. E não estava conseguindo achar uma solução. E Ismael torna aí Jesus e pede ajuda. Me ajuda a ver como que a gente consegue resolver essa questão. Segundo Humberto Campos, uma voz suave e meiga, ele responde do infinito. Nessa, Ismael não foi pessoalmente, ele fez uma oração e Jesus respondeu para ele. É enorme e linda também a fala de Jesus para Ismael, mas no final ele dá esse conselho. Leva a essas coletividades, o que ele falou? Ele falou: Ismael, além da gente não poder cuidar do livre-arbítrio, não impedir o livre-arbítrio dessas atitudes e tal, mas nós podemos mudar vamos dizer, a qualidade do povo que está aí. E em volta da Terra, na crosta terrestre, na parte espiritual, está cheio de espíritos que já estão arrependidos dos seus erros, estão precisando de oportunidade de reencarnar, eles estão arrependidos e estão querendo fazer o caminho de volta. Eles querem ter oportunidade de começar a corrigir os seus erros do passado, das suas vidas, das cruzadas, da Inquisição, da série de coisas. E aí ele fala: vai até essas coletividades espirituais, sinceramente arrependidas do seu passado obscuro e delituoso, e leva a tua bandeira de paz e de esperança. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento. Fala de Jesus, orientando Ismael a procurar esse pessoal e convidá-lo a vir compor o povo brasileiro. Ismael atende, vai aos planos da cidade mais próxima da terra, convoca, também uma fala muito bonita de Ismael, convida esse pessoal que estivesse interessado a essa oportunidade de ajudar a formar um novo país, um novo povo. Segundo Humberto Campos, falanges imensas e ansiosas aceitaram
esse convite. Aí está a nossa origem. Se a gente estava achando que a gente era privilegiado, na verdade nós estávamos arrependidos no mundo espiritual, esperando a oportunidade de reencarnar. E Jesus fala: Ismael, vai lá, pega aquela turma lá que está doida para ter uma oportunidade e chama tudo para ir para o Brasil, formar o Brasil. E aí nós encarnamos em várias etnias, tudo, e estamos compondo o Brasil. E uma grande parte está aqui, desse pessoal. Foi por isso que os negros do Brasil se incorporaram à raça nova, constituindo um dos baluartes da nacionalidade. No Brasil houve miscigenação natural, negro com índio, índio com branco, branco com negro, branco com índio. Aqui as coisas aconteceram com muito mais facilidade. Por quê? Porque já estava na nossa cabeça, já fazia parte do planejamento encarnatório para nós, formar esse povo. E ao contrário do que acontece em países que receberam escravos também, e que eles não se misturaram, até hoje às vezes. E o Humberto Campos faz um depoimento que também eu acho que às vezes eu achei interessante até alongar um pouquinho isso aqui, que é outra característica que às vezes a gente quer desmerecer o Brasil e colocar assim uma situação muito pesada, mas na verdade aqui as coisas foram mais brandas do que em qualquer outro lugar, inclusive com relação à escravidão. É o que o Humberto Campos diz aqui. Mas isso foi porque a espiritualidade sempre cuidou, porque ela sempre quis que o Brasil fosse uma coisa mais serena, com uma atmosfera melhor, para que surgissem em nós os melhores sentimentos de fraternidade, que esse é o objetivo do Pátria do Evangelho. E ele fala aqui: na Pátria do Evangelho tem eles sido estadistas, médicos, artistas, poetas, escritores, representando as personalidades mais eminentes. Em nenhuma outra parte do planeta alcançaram ainda a elevada e justa posição que lhes compete junto das outras raças do orbe, como acontece no Brasil, onde vivem nos ambientes da mais pura fraternidade. Isso foi escrito em 1938. Nessa época já existia isso aqui, são palavras de Humberto Campos, que já tinha vivido no Brasil e estava no mundo espiritual e tem a sua percepção muito mais acurada do que nós encarnados aqui. E ele continua: a prova da profunda assistência espiritual que acompanhava essas ações da Pátria do Evangelho, quais ações? As ações em relação aos negros escravos, é que nunca teve no Brasil um código negro à maneira da França e da Inglaterra. Na França e na Inglaterra tinha um código só para tratar das questões negras. É como se fosse um povo à parte. Aqui no Brasil nunca houve isso. Nunca. Nunca a emancipação foi impedida por lei como em outras nações. Aqui no Brasil, qualquer um que tivesse escravo, em qualquer momento podia liberar o seu escravo. Em outros países era proibido. Você não podia dar liberdade ao escravo. Tudo isso é a ação espiritual em favor do nosso povo. Surgem associações de negros no Brasil. São permitidas festas e são custeadas pelos senhores dos escravos. São hábitos que existiam no Brasil. O padrinhamento de negros faltosos era sempre respeitado. O padrinhamento era uma prática na época que era o seguinte: o negro fugia e se ele fosse pego ele ia ser muito castigado. Mas esse negro, ele elegia um padrinho, um outro senhor de escravos de outra fazenda, que ele aceitava, e aí ele ia lá como padrinho e pedia para que esse negro não fosse castigado. Isso era respeitado entre eles. Vocês acham que isso é coisa da cabeça de nós, que somos senhores de escravos? Isso é uma coisa que a espiritualidade está trabalhando, um forte na cabeça. Era uma prática que era respeitada. Os escravos podiam ter propriedades aqui no Brasil. Existia um costume de dar um dia de descanso para os escravos, e virou lei, inclusive, em 1700. Lei do ventre livre surgiu, os escravos nasciam livres, o filho de escravo já nascia livre depois dessa lei. A lei do que o escravo inteirasse 60 anos, ele já ficaria livre. E tudo isso é evolução, tudo inspirado pelo mundo espiritual. Os senhores aqui, donos de escravos no Brasil,
procuravam manter os escravos em família, ao contrário do que a gente viu em várias histórias de separar mãe para um lugar, pai para outro, filho para um lado. Aqui no Brasil sempre teve o hábito, eles sempre tiveram o hábito. Isso quem está falando é Humberto Campos, tá, gente? Eram alforreados em testamento dos proprietários. O proprietário, quando ele fazia o seu testamento de morte, né, ele deixava lá assim, ó, quando eu morrer, meus escravos vão ser libertados. Deixava o testamento. Tudo inspiração do mundo. Para quem falava que a igreja considerava que o negro e o índio não tinham alma, né? Por que ela permitiu o culto ao São Benedito e a Nossa Senhora do Rosário? São duas personagens negras, né? Figuras negras. A igreja, por que ela iria criar isso? Então, essa ideia de que o negro não tinha alma, no Brasil nunca existiu, não. Nunca. Esses missionários que vieram, igual Zé de Anchieta, Manuel de Nobre e vários outros, quando eles e vários outros que vieram, a equipe enorme, quando eles morriam, eles iam até Ismael e pediam para o que podia fazer para melhorar o clima do país, aquela exploração, aquela maldade, porque eram só os jesuítas que eram o terror da Europa, mas aqui no Brasil eles eram os protetores dos índios, principalmente dos índios, mas também dos negros. Eles eram protetores. Mas o ambiente era muito pesado, porque os portugueses que ainda vinham para o Brasil eram aventureiros, eram interessados, não eram pessoas com vontade de ficar aqui, estabelecer uma vida melhor aqui. E aí Ismael, aos moldes de Jesus, falando para o seu pessoal, igual Jesus consolou Ismael várias vezes, ele também falou com a sua equipe. Uma fala grande que não dá para colocar, mas eu resumi um pedaço aqui. Colonizadores desalmados estão em todos os países dos tempos modernos. Então, não adianta. Se a gente tirar os portugueses daqui, virão outros e vão vir igual. Não tem, no atual padrão da moral da nossa humanidade, não tem diferente, não. Mas nós buscaremos na Europa um liberal, trabalhador e justo, que não esteja subordinado à política romana, ou seja, à Igreja Católica, e ele virá na qualidade de invasor, mas sua permanência no Brasil será curta e eventual, apenas durante os anos necessários. Então ele ia trazer uma pessoa escolhida, uma pessoa também preparada no mundo espiritual, que viria, ele não estaria sob a influência e nem sob as ordens da Europa ali, da Inquisição, da Igreja Romana, e ele viria e ensinaria, através dos seus exemplos, como governar, como cuidar das pessoas mais simples. Mas como ele era um estrangeiro, e a missão de colonizar o Brasil e formar o país era de Portugal, ele viria só por um tempo, só para dar exemplos, é o que Ismael diz aqui. E foi o que aconteceu. Maurício de Nassau, quem lembra da história, veio, ficou em Recife, em Olinda, né? Tem construções até hoje lá, pontes, acho que tem pontes lá em Recife, que acho que foi feito na época dele. E ele veio e ficou 7 anos no Brasil, e ele ficou extremamente adorado e respeitado. Ele libertou escravos, ele respeitava os índios e protegia os índios, e ensinou, deu um show de ensinamentos de administração, de urbanização, de melhoramento de coisas. E depois de 7 anos ele foi embora, porque essa era a obrigação dele, dentro dos planejamentos da espiritualidade. Dentro daquele expiação de Portugal, ele estava sofrendo muito, Portugal estava sofrendo muito na mão da Espanha. E ele, que era ligado a Portugal, foi o infante Dom Henrique, né? Ele pede a Jesus para que pudesse recuperar Portugal, inclusive para que Portugal pudesse continuar com o trabalho de formar o Brasil. E aí aí Jesus pergunta para ele, fala, o que você está pretendendo? Eu quero levar a Casa de Bragança ao poder de Portugal. E aí Jesus conversa com ele e fala, olha, eu não boto muita fé não, mas não está tendo coisa melhor também na terra não. Se fosse em Goiás, Jesus ia falar assim, é o melhorzinho que está tendo, então vai ele mesmo. E Jesus concordou e alertou.
concordou com o plano de restabelecer a coroa portuguesa, que o Eliú apresentou, mas alertou, falou, olha, com o padrão moral que existe hoje na humanidade, você precisa de tratados comerciais, são interesses econômicos, infelizmente, enquanto não houver fraternidade. Ele alertou isso Jesus. E aí Dom João, da Casa de Bragança, Dom João IV assume o trono português, teve guerra, teve uma série de coisas lá, eu tenho que pular aqui um pouquinho. E sob a orientação do mundo invisível, Portugal faz acordos comerciais que protegeram o Brasil do poderio da Inglaterra. Esse acordo comercial aqui que ele fala, eu não estou lembrando o nome, ele era mais benéfico para o Brasil do que para o próprio Portugal, mas foi feito. E protegeu o Brasil do poderio da Inglaterra, que a Inglaterra, sim, tinha poder militar enorme. Se ela quisesse, ela tinha invadido e tomado conta do Brasil. Bom, Brasil já formado, as coisas já acontecendo aqui, mas a vida só no litoral. E aí Ismael reúne um pessoal lá que já tinha vivido no Brasil, já tinha desencarnado, que precisava de reencarnar novamente, e fala, eu preciso de vocês para desbravar o país. São as bandeiras. Vocês vão reencarnar e vão atrás das riquezas do país, ouro, pedras preciosas, tudo, e com esse trabalho de vocês vão desbravando o país, vão criando cidades, vão formando esse país enorme, que tem que ser formado. Disso aí que vai surgir a atividade pecuária e agricultura. São as bandeiras que a gente conhece, né? Fernão Dias Paz estava nessa reunião e fala assim, olha, anjo bom, ele usa, anjo bom, nós vamos lidar com ouro, que é a maior perdição do homem. Será que nós vamos dar conta disso? Não vai ser muito difícil para a gente isso, não. Aí Ismael fala assim para ele, olha, você aprendeu, agora você tem que provar que sabe. Mas resumindo o que Ismael falou para ele isso, você precisa de reencarnar para demonstrar que os conhecimentos que você adquiriu são esses. E aproveitou lá que Fernão Dias Paz falou isso, falou, você vai ter a missão mais importante de todas as expedições de descobrimento com os Jesus. Você vai ter que usar com rigor, agir com rigor, mas não perca a misericórdia de Jesus. Infelizmente, ele enforcou o próprio filho numa rebelião que teve nessas expedições que ele fez em busca das esmeraldas. Mas as bandeiras fizeram o Brasil aumentar, expandir, criar cidades que vem junto. Quem viveu perto de garimpo sabe o que é, né? Violência, confusão, dinheiro fácil. Infelizmente isso existia. Mas isso existia não no planejamento da espiritualidade, por causa dos nossos defeitos, os nossos vícios, mas o trabalho de formando o país estava acontecendo. Portugal, Dom José, o rei de Portugal, nomeou Marquês de Pombal como primeiro-ministro, por influência do mundo espiritual. Ele teria uma importância muito grande para o Brasil. Infelizmente, ele falhou. Ele conseguiu reconstruir Lisboa, que sofreu um terremoto enorme, mas por conta disso ele começou a cobrar muito imposto. A derrama, que a gente conhece aqui na história da Inconfidência Mineira, ele expulsou os jesuítas aqui do Brasil. Os jesuítas eram os que estavam educando o povo brasileiro. O povo brasileiro estava sendo educado, as escolas eram deles. Inclusive, o Humberto Campos disse que ele atrasou enormemente a educação do povo com essa atitude dele. Ele é um dos que recebeu uma missão do mundo espiritual e não soube agir de acordo, como aconteceu com Napoleão também, né? Em parte. O mesmo dele foi em parte. Não cumpriu completamente. E o Brasil, nesse clima, a igreja, o clero, os juízes que vinham de Portugal para cá e o fisco, eles estavam disputando o botim. Eles queriam as riquezas só para eles. Estava gerando muita insatisfação no país e a Inglaterra, a América do Norte conseguiu se separar os Estados Unidos se separou da Inglaterra. E juntou essas duas coisas e criou o clima para a Inconfidência Mineira, que a gente sabe a história, ainda mais nós aqui em Minas, né? A gente sabe o que aconteceu.
E quando Tiradentes morreu, Ismael recebe pessoalmente. Então Ismael, só para a gente receber essa informação, sabe que o Tiradentes então está a serviço de Ismael. E inclusive Ismael fala de cara para ele: ó, você acabou de quitar débitos das suas vidas anteriores como inquisidor. Olha lá os arrependidos que estavam no mundo espiritual, que foram convidados para ali formar o Brasil, né? E inclusive Tiradentes foi enforcado e depois esquartejado. Entre o enforcamento e os esquartejamentos, Ismael levou ele, conversou com ele, levou ele, nem assistiu o seu esquartejamento. É muito bonita a conversa dele com o Tiradentes também. Napoleão, aí começa de novo a espiritualidade agindo em favor do Brasil. Napoleão invade Espanha e ordena invadir Portugal, porque Portugal tinha um tratado comercial com a Inglaterra e a briga de Napoleão era com a Inglaterra. E aí surgiu uma ideia. A Inglaterra sugere para que Dom João venha para o Brasil. A família real vem. Nunca na história do mundo um rei europeu tinha pisado em solo americano. E aí surgiu essa ideia e Dom João aceitou. E Ismael orienta as falanges, inspirando toda a corte de Dom João para, como se diz assim, se enamorar do Brasil e dos ideais de fraternidade, de liberdade. Aqui já começou o trabalho de independência do Brasil, com a chegada da família real aqui. Sob o influxo das falanges, Dom João tem a maior simpatia para o Brasil, tudo influência espiritual. Ele abre os portos do Brasil, ele passa a dar autonomia, ele libera a nossa indústria, e aí passou a ter know-how, troca de know-how, melhorar, que antes era proibido. Ele foi mais liberal aqui do que ele era em Lisboa, criou a escola de medicina, o Teatro São João, o Banco do Brasil. A gente nem era país, ele nem era independente, o Banco do Brasil já estava aqui. Escolas de Belas Artes, Academia de Marinha, Conselho Militar, Jardim Botânico, Imprensa Régia. Ele transforma o Brasil em sede da monarquia, inverteu. Não era mais Lisboa que era a sede do reino português. Passou a ser o Brasil, a sede do reino português. Isso causou ciúme demais dos portugueses. A esposa de Dom Pedro foi inspiração do mundo espiritual, a dona Leopoldina, e ela foi fundamental na independência do Brasil. Ela mandou a carta para o Dom Pedro, falando que ela estava na hora dele agir. Se passasse da hora, ela era muito entendida politicamente. Os portugueses enciumados fazem Dom João voltar. E queria que voltasse o Brasil à condição de colônia. Ele aceitou voltar, mas não tirou os privilégios do Brasil. E ainda na hora de ele embarcar, ele fala, estava deixando o filho para trás, fala: Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti que me respeitarás do que para algum desses aventureiros. Ele já estava pressentindo que o Brasil ia se separar, ia ser independente. E estava falando para Dom Pedro assumisse, Dom Pedro I assumisse, não deixasse na mão de algum aventureiro, que ele gostava muito de. Ismael, Tiradentes trabalhando com Ismael, porque o clima, por conta desse ciúme dos portugueses, começou a haver muita intriga entre brasileiros e portugueses aqui, e o clima começou a ficar pesado. E aqueles impostos, aquela coisa toda, Ismael, já no mundo espiritual, participando da equipe, Tiradentes participando da equipe, Ismael pergunta se estava na hora de provocar a independência do Brasil. Ismael fala que ainda não, porque precisava de preparar o povo brasileiro, porque com direitos também vem responsabilidades. Se a gente fosse livre, nós teríamos responsabilidade, e precisava de preparar o povo. E ele orienta, inspirar Dom Pedro, as noites dele, o tempo inteiro, inspirar para que ele preparasse o Brasil para ser independente. Com essas pressões de Portugal, eles queriam que Dom Pedro, que era o herdeiro do trono português, queriam que ele fosse embora, e não ficasse no Brasil. E aí veio uma esquadra para levar Dom Pedro à marra de volta. E o famoso dia do fico. Se é para o bem de todos, felicidade da nação, diga ao povo que eu fico. Foi isso aí, ele não quis ir. E ele foi inspirado
pelo mundo espiritual, lembrando a fala do pai dele quando estava indo embora, para que ele não deixasse o Brasil na mão de aventureiros. Umas tropas portuguesas queriam, quando Dom Pedro falou que ia ficar, queriam guerrear, levar Dom Pedro na marra, colocar ele no navio e levar embora. Ismael, pessoalmente, vai até o comandante, o inspira, e ele resolve que foi lá, se apresentou ao Dom Pedro e falou: olha, eu não vou fazer nada, eu vou pegar o navio e vou embora, o senhor fique então, e foi em paz. Não houve nenhum derramamento de sangue, ia ter guerra. Dom Zé Bonifácio aconselha Dom Pedro a visitar a São Paulo, depois do dia do fico, o Brasil conturbado. Nessa hora, Ismael reúne a equipe e chama Tiradentes e fala: agora está na hora. Agora você vai acompanhar Dom Pedro na volta para o Rio, ele estava em São Paulo, e antes de sair das terras paulistas, você vai inspirá-lo ao grito de liberdade, o grito supremo de liberdade. O nosso grito do Ipiranga foi inspiração de Tiradentes a Dom Pedro, por orientação de Ismael. É o que Humberto Campos acabou de nos dizer aqui. Isso, ele inclusive diz que é simbólico, porque a liberdade do Brasil já estava planejada desde que a coroa portuguesa veio, a família real veio, mudou para o Brasil. Com esse grito de independência, Ismael faz o mesmo que ele o fez quando entregou a missão de descobrir o Brasil. E ele também foi lá e falou: Jesus, o Brasil acabou de se tornar independente. Jesus chama Longinos e lhe pergunta se se sente forte para cumprir uma missão importante no Brasil. Ele aceita, e Jesus lhe diz que, se for bem cumprida, será a última encarnação dele na Terra, que será imperador do Brasil. Longinos, quem não sabe, é aquele centurião que espetou a lança em Jesus na cruz para confirmar que ele tinha morrido, certo? Aí Jesus deu troco, agora chamou ele. Eu chamo Longinos e falo assim: Longinos, agora, mas olha só, ao nível que Longinos estava. Falou assim: se você cumprir bem a sua missão, é a sua última encarnação. E aí, Jesus fala para ele, é grande a fala também, eu tive que resumir. Passa orientação, como governar, vai inspirá-lo, informa que a escravidão será abolida no fim de seu reinado, prevê que será expulso por seus protegidos, e se seguir as suas recomendações, não há gota de sangue será derramada. É enorme a fala. Quando eu estava lendo ali, eu falei: se eu fosse Longinos, eu ia falar assim: Jesus, meu Uber chegou. Porque ele falou de coisa que ia acontecer com ele aqui. Mas Longinos aceitou. Ele já estava praticamente um espírito puro, né? Não precisando mais de reencarnar. E aí nasce Dom Pedro II. Olha só quem é o nosso Dom Pedro II. É o Longinos. Dom Pedro ele tinha nascido em Portugal e ele era o herdeiro do trono. Então ele tinha muita desconfiança de uma parte do povo brasileiro, apesar da maioria ter pedido para ele ficar naquele dia do fim, mas ele tinha desconfiança. Qualquer atitude que ele tomava, eles achavam que ele estava beneficiando Portugal. Então ele percebeu isso e começou a ter muita hostilidade, continuar as hostilidades entre brasileiros e portugueses aqui. E acabou que um dia teve culminou em 3 dias de engarrafada, noite das garrafadas, quer dizer, quebraram a garrafada um na cabeça do outro por 3 dias no Rio de Janeiro. Brigas lá, se chama Noite das Garrafadas. Um pouco depois disso, Dom Pedro I foi participar de uma missa e ele foi vaiado. E ele voltou e ele ficou pensando e chegou à conclusão que o povo brasileiro nunca ia aceitar a lei por ele ser português, ele nasceu em Portugal. E aí, por inspiração do mundo espiritual, ele abdica em favor do seu filho, Dom Pedro II, quando Dom Pedro tinha 5 anos. Com 15 anos, Dom Pedro foi curado. Eu vou agir rápido agora, porque já chegou o nosso tempo aqui. Ele sempre foi muito inspirado e assistido espiritualmente. Ele foi, inclusive, considerado monarca republicano. Seria até um contrassenso. Monarquia e república são inimigas. Mas ele sempre foi conhecido no mundo como um monarca republicano. Porque ele adorava a república. Ele era um espírito diferente, que veio para cuidar do Brasil mesmo. E Jesus manda
para ajudar Dom Pedro a governar, Rio Branco, Barão de Mauá, Barão do Rio Branco, Castro Alves, Pedro da América, vários outros. Inclusive a princesa Isabel veio como filha dele com a missão de abolir a escravidão. Então, aqui também outra coisa que eu acho interessante, apesar do nosso tempo já estar passando, o Brasil achava que era o Alto Borogodó aqui, por ser muito grande, ter um exército maior que os outros, ele começou a intervir entre intrigas de outros países aqui vizinhos. E ele interviu entre Uruguai e Argentina lá. E ele, na comemoração, ele foi na igreja, na capela para orar, e ele adormeceu. E Jesus advertiu ele pessoalmente: ó, você fez uma besteira. Você não podia ter feito isso. E disse porque ele trouxe expiação para o Brasil. E que serviria de exemplo para nós. A expiação, a Guerra do Paraguai. Por conta disso, o Brasil tomou uma atitude política que até hoje o Brasil não é de intervir em conflitos de outros povos. Não fica metendo o bico nas coisas de outros povos. E isso foi advertência pessoal de Jesus que Dom Pedro conseguiu, depois disso, incutir na política brasileira, política externa brasileira. O pessoal volta os interesses para a questão da abolição. Aí, como eu disse, a princesa Isabel reencarnou com essa missão. A Federação Espírita já existia e já estava trabalhando também em favor dos ideais de fraternidade, de abolição. E aí Jesus orienta para que tudo que aqui na Terra, no Brasil, fosse evitado para que realmente acontecesse a abolição da escravidão. Abolida a escravidão, Jesus se reúne em Ismael, informa que o Brasil estava chegando à sua maioridade, e era necessário deixar o Brasil, a parte política, de fora e se dedicar só à parte espiritual, para ele se dedicar à fé. Ele informa que a proclamação da República ia acontecer de forma pacífica, como aconteceu. Dom Pedro foi deposto. Dom Pedro se recusa a reagir porque tinha algumas tropas leais a ele que queriam entrar em guerra. Ele se recusou, ele recusou dinheiro, ele não quis um centavo para ir embora do Brasil e pediu só para levar um travesseiro com as terras do Brasil, para que onde ele pudesse matar a saudade do Brasil. E a espiritualidade nunca o abandonou. Proclamada a República, Ismael, atendendo a orientação de Jesus, volta seu esforço para a fé. E aí ele começa a inspirar as ideias aqui espíritas no Brasil. Começa pela homeopatia. Inclusive José Bonifácio trocava correspondência com o Frederico Hahnemann, que é o pai da homeopatia. Ele determina que Bezerra de Menezes encarnasse Ismael. Bento Moura e Vicente Martins são apóstolos da medicina homeopática, vêm para o Brasil. E antes do Kardec fazer codificação. E olha, eles tinham uma instituição lá, e olha só a coincidência: Deus, Cristo e claridade. Olha se eles não vieram em nome de Ismael. Eles saíram lá, eles deviam estar na reunião que Jesus estava entregando. O Allan Kardec morreu no mundo, na Europa em geral, o Espiritismo deu uma bagunçada. Ismael não deixou bagunçar. Tem um novo Bittencourt Sampaio que formasse o grupo Confúcio. Depois, aí começa a humanidade, as nossas cabeçadas. Os grupos espíritas aqui no Brasil começavam, daí a pouco, criar uma dissidência, virava 2. Daí a pouco, esses 2 viravam 4. E assim, mas estava indo, era dissidência, mas não chegava a se matar uns aos outros, não, né? Mas mostra que faltava um pouquinho de tolerância. E aí vai surgindo. Teve o grupo Confúcio, depois ele criou o Bittencourt Sampaio, Sociedade de Estudos Espíritas, Deus, Cristo e Caridade. Olha só. Bezerra de Menezes, como Bittencourt Sampaio também veio como Bezerra de Menezes com essa tarefa. Bezerra de Menezes veio com uma, Bittencourt com outra. Surge a Sociedade Espírita Fraternidade, o Reformador, aquelas brigas políticas estéreis, tal, até que Ismael determina: Bezerra de Menezes, você vai assumir a federação e vai cuidar para que o movimento espírita tome o rumo, consolide. E Bezerra de Menezes assumiu pela terceira vez, acho. Ismael providencia uma fala do espírito de Allan Kardec. Eu não sabia, pouco tempo atrás que eu fiquei sabendo que Allan Kardec, pessoalmente, ele
participou de uma reunião na Federação Espírita Brasileira, dando orientação para os espíritas brasileiros. E eu achei interessante, uma coisa que eu acho que a gente tem que nunca perder esse sentido, é que o Allan Kardec orientou a gente a nunca deixar de estudar, praticar a caridade e a unificação. É uma coisa que o movimento espírita tem que cuidar sempre. Tem um padrão. A Federação Espírita é a zeladora do padrão do movimento espírita. A gente tem que preocupar com isso. O Dr. Bezerra gostou tanto dessa mensagem que ele tomou para ele essa missão. Está acabando, viu? Jesus orienta Ismael a escolher dentre todas aquelas instituições que tinham que ser divididas, escolhe uma, ela vai ser a federação. Ela que vai ser a casa-mãe. Você escolhe. Mas colocou uma condição. A âncora é a caridade. Então, o movimento espírita nunca pode perder essa faceta, a caridade, essa orientação de Jesus. Tanto é que a Federação Espírita tem atividade de caridade da terra. E aqui ele coloca aqui, Humberto Campos, a FEB sempre terá a direção suprema do alto. Então não são só os homens aqui que cuidam dela. Ela nunca vai perder a direção de Ismael. Encerrando aqui, o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença, de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Então, o Brasil ele tem essas duas missões. Ele tem a missão de ser suprir as necessidades materiais do nosso planeta. Ele é enorme, ele é rico, ele tem terras férteis. Ele tem que fazer isso. Além da parte de ser o celeiro de claridades. Ele é o celeiro de bens, de grãos, e é o celeiro de claridades espirituais. E isso Emmanuel, numa reunião, numa entrevista em 1954, ele falou que o Brasil tem capacidade de ter 900 milhões de habitantes. Nós temos 200 hoje. Então vai crescer 4 vezes quase. Isso aqui, mais de 4. 230 umas 4 vezes. Isso é importante para a gente entender e às vezes compreender algumas políticas, as necessidades do campo, de continuar plantando, de aperfeiçoar e não combater esse tipo de atividade, porque o Brasil tem essa missão também. Eu achei interessante, já Lerrat mostrou isso aqui. Esse quadradinho preto é a visão nossa do Cruzeiro do Sul daqui, do chão. Quando a gente olha ele desse jeito. Então, aqui, ó, tá vendo? Essa estrelinha está para cá e aqui ela está ao contrário. Quem fez a bandeira do Brasil foi inspirado espiritualmente, eu não sei quem foi, mas por quê? O quadradinho é a gente olhando o céu. E a nossa bandeira é alguém do céu olhando o Brasil. Olha a inspiração, que é o contrário, é a visão contrária. Então, o artista que fez isso estava sob inspiração, que ele parou e falou, não, é Deus olhando pelo Brasil o tempo inteiro. Eu achei uma curiosidade, mas ao mesmo tempo traz mais uma inspiração para a gente, mais uma certeza de que a gente não está na mão. Ismael termina em 1938 fazendo esse pedido que ele é atual para nós. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos atualmente no leme da pátria do Cruzeiro e que nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alta a magnitude dos seus princípios e deveres. Então, gente, em vez de a gente ficar criticando os nossos políticos, criticando por criticar, vamos perceber os erros deles, mas vamos pedir a Deus que os inspire a fazer o certo. Porque senão a gente vai estar, em vez de ajudar a mudar, nós vamos estar contribuindo para piorar. Certo? Não é a gente ficar sério, mas vamos pedir inspiração. É muito melhor a gente pedir para uma pessoa ficar boa do que pedir para ela morrer. Né? Faz bem para nós isso, né?